Se a gente começa a mentir para um cachorro, ele começa a duvidar, ele começa a ver que não dá para confiar no que você fala. Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária comportamentalista e, a pedidos, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e previsibilidade. Se você é uma pessoa ansiosa, talvez você já tenha recebido o rótulo de controlador ou controladora. E muitas vezes, quem é ansioso, ele não está tentando controlar as coisas por maldade, digamos assim. Muitas vezes essa pessoa ela se sente muito estressada ou muito insegura se ela se depara com uma situação da qual ela não consegue saber o que vai acontecer. Uma situação nova, isso pode gerar muita angústia e ansiedade para quem já tem esse perfil. Então, essas pessoas, elas gostam muito de previsibilidade, elas gostam de calendário, elas gostam de rotina, elas gostam que as coisas estejam organizadas, não é? Nem tudo a gente consegue controlar e organizar, e isso é uma angústia para essas pessoas, mas é uma tentativa de tornar o mundo mais tranquilo para elas. E aí, existem alguns cães que podem sofrer o mesmo drama. Eles também gostariam que as coisas seguissem uma certa ordem. E se você for pensar para os cães, é muito difícil, pois hoje eles não têm muito controle sobre, né? Eles não têm muita liberdade de escolha. Eles foram morar na nossa casa, com as pessoas que nós definimos, eles comem a ração que a gente escolheu. Alguns cães, eles podem ser ainda mais ansiosos ou podem ter essa ansiedade causada por se vivência em vulnerabilidade, por exemplo. Então, imagina um cão que foi traumatizado, que sofreu maus tratos, que viveu situações que ele não sabia o que esperar depois. Alguns mais resilientes talvez fiquem bem e aceitem o que está por vir. Mas outros cães, eles podem adquirir um hábito de tentar controlar tudo que eles podem para que eles consigam se sentir menos estressados. Isso pode acontecer então com cães que viveram em situação de vulnerabilidade e também pode acontecer com cães que têm pouca experiência de vida, né? Cães que foram mal socializados ou que ainda são muito jovens e eles ficam tentando controlar as coisas para que eles não se deparem com uma situação nova porque eles se angustiam com isso. E os idosos também são mais sensíveis a essa situação. Eles querem ainda mais previsibilidade porque os idosos eles perdem controle emocional, eles perdem a visão, eles reduzem, né, a capacidade de visão, eles perdem a audição, eles perdem a capacidade de locomoção. Então, esses cães, eles são muito suscetíveis a ansiedades de vários tipos, ansiedade por separação, por exemplo, porque eles precisam muito de previsibilidade para se sentirem seguros e às vezes o fato deles estarem com sentidos menos aguçados faz com que as coisas pareçam meio repentinas para eles, né? Por exemplo, eles estão dormindo e aí eles não escutam bem e aí alguém chega perto deles e de repente tem alguém na frente deles e eles acordam assustados. Por quê? Porque eles não ouviram, né? Não ouviram a pessoa se aproximando. Isso é uma coisa, por exemplo, que faz perder a previsibilidade e por isso os idosos podem se tornar mais ansiosos. Bem, então imagina para um cão, né, a situação que é muito comum, aliás, se isso acontece na sua casa, conta aí pra gente nos comentários. Mas o que acontece? Imagina para um cão que ele se acostuma a pular em você para interagir com você. Então toda vez que você chega em casa, ele pula em você e você faz a maior festa, que legal. Aí quando você de repente está usando uma roupa mais social ou de repente você está num dia que sei lá, você não está podendo se sujar, e aí o teu comportamento diante do mesmo comportamento dele é brigar com o cachorro. Isso gera muita confusão na cabeça de um cão, de não saber muito bem o que aquela ação dele vai gerar de você. E isso pode gerar ansiedade, né? Porque falta previsibilidade. Outra situação, por exemplo, é uma casa que uma pessoa da família acha que está tudo bem subir no sofá e a outra pessoa não concorda. Aí uma pessoa fica estimulando o cachorro a subir no sofá e a outra pessoa briga toda vez que esse cachorro está no sofá. É outra situação que pode gerar bastante angústia no ambiente,
né, diminui a previsibilidade e aumenta a ansiedade daquele indivíduo. Então, como que a gente pode pensar em formas de melhorar a previsibilidade da nossa casa e fazer o nosso cão se sentir mais seguro? Bem, primeira coisa é tentar trazer um ambiente previsível, um ambiente que o cão saiba o que esperar daquele ambiente. É interessante ter uma rotina, com horários, para que o cão saiba exatamente o que esperar durante o dia, né? A horinha do sono, a hora do passeio. Se a gente mantém uma rotina e a gente só acrescenta umas pimentinhas, né? Faz um enriquecimento ambiental na hora da refeição, mas mantém a refeição no mesmo horário, é uma situação. Então a gente faz passeios, mas às vezes faz um passeio mais legal, diferente. Isso é legal para a gente trazer um pouco de cor na vida desse cão. Mas a gente mantém mais ou menos uma rotina para que ele saiba o que esperar. Isso é muito importante. Outra situação, essa questão da consistência familiar. Então, se nós temos um cachorro, nós estamos todos morando nessa casa, então nós temos que definir quais serão as regras da casa. Cachorro sobe no sofá, não sobe no sofá, sobe na cama, não sobe na cama. Tudo precisa ser definido. Cachorro pula, cachorro não pula. De forma geral, eu não recomendo nunca que pule, porque sempre vai ter aquela situação que você acha que hoje pode pular, amanhã não pode pular. E aí você vai causar essa irregularidade na sua atitude, né? Então é muito melhor que o cachorro não pule. Sem falar que ele pode pular numa criança, numa pessoa idosa, e pode trazer aí, pode machucar alguém. Então é melhor que a gente não tenha esse tipo de padrão de comportamento e mantenha uma regularidade nas regras e todo mundo haja mais ou menos parecido. Isso é muito difícil. Você tem isso em casa? Conta pra mim. Isso é muito importante. Terceiro item, ser sincero e informar o cão sobre o que vai acontecer. Eu vou dar petisco, eu falei petisco, eu vou dar petisco. Eu não vou falar que vou dar petisco e vou colocar o cachorro para fora. Ou vou dar petisco e vou colocar o cachorro para tomar banho. Se a gente começa a mentir para um cachorro, ele começa a duvidar, ele começa a ver que não dá para confiar no que você fala. E isso faz com que o cachorro se torne desobediente, né? Porque ele não sabe, ele sabe que você está falando uma coisa e fazendo outra, ele fica confuso sobre isso e é melhor evitar, melhor não fazer, melhor não se aproximar. Isso pode gerar uma desconfiança e afetar o vínculo de vocês. Então é importante que seja sincero. Vai dar remédio? Fala que vai dar remédio. Avisa que vai pegar na pata? Avisa que vai pegar no colo? Os cães entendem palavras. Quando elas estão associadas com uma ação, eles entendem. Por exemplo, alguns cães que são mais medrosos, que viveram em vulnerabilidade, alguns casos eu falo para as pessoas, avisa ele que você vai passar, avisa que você vai pegar, avisa que você vai tocar. Eles sabem o que esperar de você e eles ficam mais relaxados, porque eles não ficam com aquela dúvida, né? Com aquela dúvida que às vezes os seres humanos geram por falar uma coisa e fazer outra. Os cães não entendem essa comunicação humana em que a gente fala por entrelinhas, é muito complexo, né? Eles entendem o que você disse, eles vão acreditar no que você disse, eles não vão ter senso de humor para entender a brincadeira das coisas, né? Eles levam a sério as coisas. Então é bem importante que você use palavras para avisar sobre as coisas. Isso costuma melhorar muito a relação entre pessoas e cães, certo? Bem, espero que eu tenha dito aí, que o que eu disse ajude você a se relacionar melhor com o seu cão e aumentar a previsibilidade da sua relação com ele e melhorar o vínculo de vocês. Se você curtiu o vídeo, curte aí, dá um like pra gente, que agora a gente vai ter muitos vídeos novos pela frente. Até a próxima!